Depois do recesso forense entre os processos mais aguardados para julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, está o que envolve a competência dos juizados especiais cíveis e criminais para processar e julgar determinadas causas que exijam, por exemplo, indenização por danos materiais. A polêmica começou com uma série de recursos extraordinários e agravos de instrumentos contra a decisão dos juizados. De 2005 a setembro de 2010, tramitaram no Supremo quase 80 mil processos nesse sentido. Entre eles, o de um homem de 44 anos que ganhou no Juizado Especial de São Paulo o direito à indenização por danos materiais em ação contra a fabricante de tabacos Souza Cruz. Ele alegou que começou a fumar, induzido por propagandas enganosas, que por isso se tornou dependente químico dos cigarros produzidos pela empresa. A Souza Cruz recorreu da decisão no Supremo e abriu uma antiga discussão na Corte. A competência dos juizados especiais em processar e julgar determinadas causas. No entendimento do fabricante de cigarros, a ação teve como base uma imaginária responsabilidade civil objetiva que não foi comprovada pelo fumante. Além disso, o cigarro é um produto legalizado no Brasil, com cobrança de tributos pelos estados e os riscos à saúde são amplamente divulgados na mídia. O relator do caso, ministro Marco Aurélio, ressaltou no voto que a questão é complexa e envolve um item constitucional, a competência dos juizados especiais. Eles foram criados para tratar de causas que não excedem a 40 salários mínimos. A ação foi suspensa por um pedido de vista do ministro Carlos Aires Brito em dezembro do ano passado e promete gerar muito debate no plenário da Corte em 2011. E aqui com a gente a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Gisele, qual que é o fundamento da Souza Cruz para pedir o impedimento do juizado especial para apreciar essas ações de indenização? Bom, o que a Souza Cruz alega? Ela argumenta que os juizados especiais, os juizados cíveis, eles foram criados para processar e julgar causas que tenham uma complexidade diferenciada. Não significa dizer que não se possa discutir no âmbito dos juizados causas que tenham uma grande discussão jurídica, porque a própria Constituição Federal trouxe a seguinte previsão: cabe ao juizado especial civil discutir causas de menor complexidade e ao juizado especial criminal discutir causas de crimes apenados até 2 anos. Então, o que a Lei 9.099 define como causa de menor complexidade? Aquelas cujo valor não excedem a 40 salários mínimos. Então, é possível que dentro do juizado especial se tenha uma grande discussão envolvendo uma matéria discuta, por exemplo, 10 salários mínimos, mas que tenha uma grande discussão jurídica. Os juizados especiais federais, por exemplo, discutem causas de até 60 salários mínimos. E lá se pode trazer a discussão matérias previdenciárias. Os juizados da Fazenda Pública, também o limite é de 60 salários mínimos e pode ter questões de autoindagação. Nesse caso em especial, o que a Souza Cruz argumentou foi que o próprio juizado não prevê uma ampla dilação probatória. Como é que a gente pode traduzir isso? As provas devem ser produzidas todas numa única audiência e que não houve possibilidade aqui da Souza Cruz apresentar prova técnica, uma perícia elaborada por um perito, que tivesse condições de trazer um laudo médico específico a fim de comprovar a dependência, se há ou não essa dependência e qual seria até mesmo a origem dessa dependência. Então, eles argumentam que essa decisão ela deve ser anulada, porque o juizado não seria competente para isso. O ministro Marco Aurélio já até se manifestou pela procedência do recurso, entendendo que o juizado especial não é competente para processar e julgar essa questão, que demanda uma maior investigação a respeito das provas que devem ser produzidas e a competência, então, seria da Justiça Civil comum. Já a ministra Carmen Lúcia, a ministra Joaquim Barbosa e também Dias Toffoli, no mesmo entendimento, acompanharam o voto do relator. E agora a gente aguarda o voto vista do ministro Aires Brito. Gisele, o que seria, então, responsabilidade objetiva? É uma responsabilidade que decorre da análise direta do dano e da relação de consumo. Não tem margem para análise da culpa. O que significa dizer? Não se avalia o grau de culpa do causador do dano. Basta provar o dano efetivo
e a relação de consumo envolvida, ou seja, eu preciso demonstrar que aquele produto ele causou dano e que aquele produto ele foi oferecido no mercado pelo fabricante, no caso a Souza Cruz. O juizado especial entendeu, neste caso, uma decisão inclusive que foi confirmada pela turma recursal, que essa responsabilidade seria objetiva, que neste caso ela decorre do próprio risco do fabricante em colocar à venda um produto potencialmente lesivo ao consumidor.